Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal! Hoje nós aqui no nosso último episódio especial, hoje com o nosso querido Gabriel. A Adriana vai contar um pouquinho do Gabriel, né? Isso, encerrando a temporada, tinha que ter um último episódio especial também. Então, hoje nós temos como convidado o Gabriel Puópolo de Almeida. O Gabriel é psicólogo formado pela PUC de São Paulo, bacharel em esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e doutorando em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP. Ele possui dupla especialização na psicologia, que é na área da clínica e na área do esporte, né, pelo CRP de São Paulo, pelo Conselho. Psicólogo clínico e no futebol, atuando com equipes profissionais e de base, local trainer e supervisor na área de psicoterapia corporal, além de ser instrutor de referência na área de psicologia nos cursos da CBF. É um prazer ter você aqui, Gabriel. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja Obrigado por me bem-vindo. convidar. Obrigado por me convidar. Obrigado mesmo. É um Gabriel, prazer estar aqui com então, vocês. para Diga. nós iniciarmos, eu acho Uhum, que seria legal você contar um pouquinho para nós, né, desse encontro do Gabriel com a psicologia, com a uhum, abordagem, com o sim, esporte, como é que né? isso foi acontecendo? Eu chego na psicologia pelo esporte, né? A minha primeira formação, até dessa forma como a Adriana colocou, que foi como eu passei para vocês, a minha primeira graduação é em esporte, né? E aí, durante a formação na área esportiva, eu tido um início de vida bastante envolvido nessa cultura de movimento, prática esportiva, modalidades, competindo aqui e acolá, na hora de decidir o que eu ia fazer aí no meu futuro, e encontrei no curso de esporte uma coisa que me interessava bastante, e aí ali dentro o universo da coisa se abre para mim, e dentro do universo esportivo, onde que há meus campos de interesse, e aí eu começo a perceber que as humanidades me chamavam muito a atenção e dentro delas a psicologia, né? E aí, ao invés de ser um profissional do esporte que tem ali um conhecimento, dedica tempo para estudar o campo da psicologia, eu preferi ser um psicólogo que dedica tempo para estudar o esporte. E aí nisso me torno aí um psicólogo esportivo, mas durante a formação em psicologia, novamente, né, o universo de conhecimento se abre e eu vou tendo também bastante interesse na área clínica, e daí que eu venho tentando combinar, em certa medida, essas duas atividades, digamos assim, da psicologia clínica, né, do trabalho, da atuação com o psicólogo clínico, com o psicoterapeuta, psicanalista, e a atividade com o psicólogo no esporte, né? E aí, mais especificamente, no futebol, que sempre foi meu campo de interesse, de estudo e tudo mais, né? E foi mais ou menos por aí, assim, a gente até estava conversando antes de começarmos a gravar, que meu primeiro campo de interesse dentro da clínica foi a fenomenologia, né? Então eu fui lá ler Russell, Heidegger, Sartre, né, Buber, que foi um autor que me chamou muito a atenção. Porém, desde o início da faculdade, eu vim da faculdade de esporte, eu descubro que existia dentro do campo da psicologia uma coisa que a gente conhece como psicologia corporal, né, ou psicoterapia corporal. E também, em paralelo com a fenomenologia, passei a me dedicar a estudar principalmente o trabalho de um psicanalista meio maldito dentro da tradição psicanalítica, que é o William Reich, né? Foi um cara que teve uma vida bastante atribulada, uma produção muito grande, um cara muito profícuo, assim, muito fértil de ideias e de avanços aí, contribuições para o campo psicanalítico, tanto no campo teórico quanto no campo técnico, que hoje em dia, academicamente, é a pessoa, é o autor, né, que eu mais me debruço, que eu mais estudo, né, e que é com quem eu tento fazer essa ponte com a área esportiva, né, e aí é isso, assim, e aí como clínico também tenho essa inserção no Instituto de Análise Bioenergética, que é, digamos, dentro do campo das terapias neo-reichianas, né?
e onde eu estou envolvido, sou professor lá também hoje em dia e tudo mais. Então, esse tanto de confusão que eu já arrumei na vida aí, né? E é legal você trazer a coisa do Reich, porque a gente vem meio que desbravando também essa psicologia do Uhum, esporte com outros olhares, né, com outras é, abordagens, e a gente vê que é um movimento que vem crescendo, pelo menos aqui na realidade brasileira, que eu costumo dizer que a gente tem uma psicologia do esporte já bem brasileira, né, com as nossas sim, características aqui, e uma dessas características que eu venho percebendo é começar a ser permeada por outros pontos de vista, por outras abordagens, né? Até no último uhum, congresso que a gente teve da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, recentemente, isso foi algo que ficou bem é, visível, né, que a gente pôde discutir, assim, como que é essa costura que você vem fazendo da psicologia corporal e desbravando sim. um outro caminho aí também, né, que não é muito É. falado na psicologia do esporte? Eu acho muito legal isso assim, estou até aproveitar para dar os parabéns para a antiga gestão, mas também a nova gestão tem um desafio legal pela frente e tem gente muito competente para tocar, porque trouxeram temas muito relevantes aí que estão na ordem do dia para a psicologia de modo geral, né? Então, em certa medida, é tirar um pouco esse olhar, eu diria até subalternizado da psicologia em relação ao esporte, no sentido de que como é que a psicologia simplesmente se adapta e como é que a gente faz com que o esporte goste de psicologia e procure dizer, olha, a psicologia tem muito a dizer em relação ao fenômeno esportivo e tudo mais, e a gente poder trazer uma maior profundidade de reflexão em relação a aquilo que a gente está observando. Isso também acho que diz respeito a uma maior maturidade, não só do pensamento, mas também da própria postura dos profissionais que estão envolvidos, muitos dos quais eu conheço e admiro bastante. Então, fiquei muito feliz de saber, por exemplo, que teve uma mesa sobre psicologia da descolonização no último congresso, entende? Que é uma coisa sobre a qual eu estou me dedicando, me debruçando um pouco e tem sido uma parte importante dos meus estudos, né? Essa costura, ela me pareceu, desde o início, bastante interessante no seguinte sentido: o Reich ele é um pensador da totalidade, né? No sentido de que ele está pensando nos átomos, mas ele também está pensando nas estrelas, sabe? Então, da mesma maneira que ele tenta desenvolver um entendimento e aí procurando avançar aí no pensamento freudiano e tudo mais a respeito dos elementos de ordem intrapsíquico, do movimento econômico da libido e aí a corporeidade envolvida nisso, ele também está pensando nos condicionamentos sociais, na moral civilizada, na estrutura capitalista do sistema de produção, e os efeitos disso na saúde mental das pessoas, né? E eu acho que isso tem pontos de conversa, de convergência muito interessantes para a gente poder analisar o esporte, né? Então, assim, o meu caminho durante o mestrado foi procurar pegar um elemento do pensamento do Reich, que dizia respeito, ele chama de potência, mas a gente poderia também tentar traduzir como entrega, né? Um elemento da saúde mental, um elemento da saúde psíquica, que seria essa capacidade que nós temos de nos entregar para aquilo que a gente faz, seja no encontro amoroso, seja no trabalho, seja na busca por conhecimento, né? E todas as críticas que ele traz em relação a uma moral que castra isso, de certa forma, que interrompe, que reprime essa possibilidade de entrega, e poder fazer algum tipo de diálogo ou de articulação entre essa capacidade de entrega, essa potência, que ele chama de potência orgástica, que diz respeito a essa capacidade de descarga da libido represada, com o desempenho esportivo, né? E poder aí fazer uma análise de todas as vicissitudes desse caminho, né? E, e aí, quando a gente vai dentro de um campo psicanalítico, a gente vai pensar o desempenho esportivo, né? A gente chega num ponto, que é o ponto que a própria clínica psicanalítica, de modo geral, atinge, que é, na medida que a gente inclui o inconsciente no processo, o que que a gente pode fazer, né? Então, assim, a psicologia do esporte, por exemplo, ela vem muito de uma tradição de tentar, em certa medida, racionalizar o processo, né? Não à toa que o próprio esporte ele é refundado no tempo moderno, né?
ele é recuperado ali, inspirado, né, no tempo grego, romano, e trazido nisso que seria o apogeu da modernidade, que é no momento de celebrar a civilização, celebrar a humanidade no seu apogeu, no ápice do seu desenvolvimento técnico, tecnológico da época, nessa virada do século XIX para o XX, o que você tem é um sentimento dos povos ditos civilizados, eu diria, os povos colonizadores, os povos da Revolução Industrial, e trazendo esses valores gregos como uma forma de enaltecer o quão geniais eles foram e tudo mais, e há essa coisa do império da razão. E aí é inevitável que o esporte tenha muito essa característica de uma tentativa de racionalizar os processos, de racionalizar o próprio movimento, de transformar o movimento humano e a disputa, como se fosse tem um texto de um alemão que eu gosto muito, que ele fala que o esporte tem muito esse aspecto de laboratório, né? De você eliminar as variáveis, controlar os diferentes fatores de interferência para poder examinar precisamente quem que é o cara mais rápido, por exemplo, né? A coisa fica um pouco mais bagunçada quando a gente fala de jogos, né? Ou de avaliações subjetivas, como na ginástica, no salto ornamental, no hipismo e por aí vai. Mas, de qualquer forma, é sempre esse elemento de racionalização do processo, e não por acaso. As abordagens psicológicas ditas racionais ou empíricas foram as que historicamente foram melhor se adaptando a esse discurso. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade nos últimos anos de apresentar um contradiscurso no sentido de falar assim, tudo bem, até aí foi o momento da psicologia se adaptando ao esporte, e isso, mas ao mesmo tempo existe um olhar crítico a isso, né? E aí aquelas ditas abordagens mais críticas, eu incluiria a psicanálise dentro disso. Claro que tem todo uma vertente da psicanálise que entra num aspecto meio de ajustamento, de adaptação do ser humano, mas a essência, no meu modo de entender, o fundamento da psicanálise tem a ver, e principalmente o fundamento da psicanálise tal como o Reich a desenvolve, de olhar criticamente para aquilo, né? Se o que causa a doença psíquica é a repressão, né? É a interrupção, a perturbação, a distorção do fluxo da vitalidade, é exatamente a revolta contra essas interrupções que provocaria a saúde, né? Então, é o olhar crítico sobre isso que é interessante, e aí tem esse elemento também de como que a gente traz isso para o campo esportivo também, porque ademais de ter tido a intenção de racionalização, de ser uma coisa um tanto quadrada e asséptica, higiênica nesse sentido, na medida em que o esporte se populariza, né, evidentemente se populariza, porque ele como filho desse processo, ele é mantido por muito tempo ainda como esporte de elite, né? Como uma atividade de tempo livre, como uma atividade restrita àqueles que tinham tempo livre. Na época, quem tinha tempo livre era membro da classe dominante. Mas à medida em que ele se populariza, que ele se torna, ele vai se aculturando, ele vai adquirindo as características culturais das populações, de modo geral, dos diferentes países, ele vira, de fato, uma celebração da diversidade cultural, e ele vai para muito além dessa intenção racionalizante, né? Então, e aí o quanto que a gente pode entender dessas aproximações do esporte com a arte, por exemplo, e por aí. E aí você tem toda a vertente do campo esportivo, por exemplo, que hoje em dia alimenta o discurso empresarial, corporativo, capitalista, ou seja, existe ainda uma racionalidade que se mantém, e a coisa do vestir a camisa, do trabalhar em equipe, dos coaches que ora estão na empresa, ora estão no esporte e tal, transitam de lá para cá, mas ao mesmo tempo você tem também uma outra vertente que vai olhar criticamente para isso, né? Eu acho que no caso específico do futebol na América do Sul e no Brasil, de maneira particular, é um campo enorme para você poder estudar isso, né? Mas aí no caminho de chegar nesse ponto bom, então, se tem um inconsciente, não dá para racionalizar tudo, o que que eu estou fazendo ali, né? Eu sou um psicólogo trabalhando com futebol, o que que eu estou fazendo ali?
E aí isso foi um momento de crise durante o mestrado. Estou escrevendo um mestrado que vai dizer que a psicologia não tem muito o que fazer no meio esportivo. Porque, afinal de contas, tem um inconsciente ali sobre o qual a gente não tem controle nenhum sobre isso. O próprio Freud diz, né? O homem não é senhor em sua própria casa. Ou seja, essa ideia de que a gente, por meio da razão, resolve tudo é uma falácia. Então, o que que nós estamos fazendo ali, né? E aí, conversando muito com o meu orientador, que é um entusiasta da psicologia esportiva também e tal, e um grande haitiano, ele vai me dizer, e não, peraí, vamos pensar aqui. Então, a questão talvez não seja trabalhar especificamente com o atleta, até porque o desempenho não tem, ou não diz respeito apenas exclusivamente a uma condição individual do atleta. O desempenho diz respeito a um campo de relações. Então, se o desempenho diz respeito a um campo de relações, a um contorno de sentido, então a gente pode atuar sim, mas no campo. A gente vai atuar no contexto, na cultura, na identidade desses agrupamentos, né? E foi aí que a gente começou a desenvolver toda uma forma de olhar para isso e eu posso dizer que, de maneira até empírica, fui testando com um tanto de êxito isso durante a minha carreira. De que, sem dúvida, existe um trabalho no campo de uma psicologia do atleta, de uma psicologia individual do atleta, claro, de acolhimento, de cuidados com a saúde mental desses atletas que estão cada vez mais sendo ameaçada em razão da quantidade de elementos, de fatores variáveis, rede social, pressão de torcida, essa coisa um tanto neoliberaloide que o esporte está capturado, que está produzindo muito sofrimento em todo mundo, em especial nos atletas. Então tem esse elemento, sem dúvida, mas aquilo que diz respeito à prática esportiva, acho que tem um campo muito grande de trabalho da psicologia, dos profissionais, das profissionais de psicologia, em atuar no sistema esportivo, né? Então, em ajudar os equipamentos esportivos, sejam eles clubes, confederações e tal, a repensar, refletir nos moldes do que seria, sei lá, uma esquizoanálise, uma análise institucional, para que eles servem, como é que são os jogos de poder ali dentro, como é que se organizam os sistemas de relação, qual que é o sentido, qual que é o simbolismo das coisas, né? E oferecer instrumentos e caminhos e rotas de fuga, muitas vezes, para garantir que a coisa flua. Porque no final do dia, muitas vezes, tem a ver com, e eu já ouvi isso de alguns treinadores, né? O bom treinador é aquele que não atrapalha o atleta. Então, como é que a gente faz com que o sistema se torne um pouco mais saudável, para que o que aconteça, o que se manifesta em campo, né? O campo de relações, a identidade coletiva que se manifesta, que se apresenta, que se expõe, né? Que se declara em campo, ocorra da melhor forma possível, né? E foi a partir disso, dessa reflexão, durante o mestrado, eu comecei assim, a melhor instrumentalizar certas intuições que eu tinha já desde o início, né? De que adiantava de muito pouco eu trabalhar com a ansiedade daquele atleta X, porque, na verdade, aquela ansiedade derivava de um sistema que produzia aquela ansiedade. Estaria meio enxugando gelo ali. Ainda que fosse importante acolher aquele atleta individualmente, era... Então, assim, e aí a gente tem o corpo envolvido nisso, né? Um corpo que no esporte de rendimento em específico, que é onde foi boa parte da minha experiência, é um corpo que é mecanizado, um corpo que é reificado, né, objetificado, transformado em máquina, né? Como que a gente vai ajudando o atleta a recuperar o seu senso de corporeidade. Então, assim, processos de reabilitação, por exemplo, eram muito, assim, por mais sofridos que fossem, eram muito interessantes na medida em que ajudava o atleta ou a atleta a se reconectar com o seu corpo enquanto ser, né? Não enquanto coisa, né? Enquanto um fenômeno vivo, não, como diria um professor meu, um fenômeno desfenomenalizado, né? Uhum. Onde eu subtraio todo tipo de subjetividade, né? Eu estou só vendo a carinha da Marta ali, cheia de Eu tô, interrogações. eu tô assim, o Gabriel se abriu tanta coisa que, óbvio, Pois que é. nesse pequeno tempo não dá para falar tudo, Uhum. mas que riqueza, né? Que riqueza de caminho. E como é bom ser experimental, né? Porque ele vai revelando os fenômenos.
ele vai olhando para o campo, vendo que o campo se apresenta, e a partir daí você fazendo as intervenções que são necessárias numa sim, instituição, um atleta, e também você traz aí esse corpo ser e esse corpo ter, né? né? Então, essa questão, eu fiquei aqui pensando quais formas possíveis, pelo menos iniciais, sei lá, para um futebol que tem tantos anos e tem Uhum, tantas tradições racionais, e para eles, né, também é momento sofrido, porque eles não conseguem mudar. Então, quando você fala, também tem ali um medo, e ele não uhum, vai revelar que é um medo, né? Vai que eu faço e não dê certo. É mais ou menos o pai, na hora de educar, né? Ele fala: mas, puxa, será que se eu for por aqui dá certo essa educação? E ele tem uhum, que confiar ali na intuição dele, no feeling, né? Então, eu sim, fiquei pensando nesse caminhar teu e nessa uhum, construção dos fundamentos do corpo humano, do ser humano e do estar humano nesse campo, como é que você foi lidando? Porque, querendo ou não, criativamente, você foi dando asas às suas intuições, às suas é, imaginações, e muitas vezes nos estudos você foi ali conversando com os seus autores e transpondo para aquele campo, né? Enfim, uhum, queria ouvir um pouquinho disso. tá. Eu acho que a gente está vivendo uma crise, e se a gente for pensar especificamente no futebol, é um momento de crise de identidade. Eu diria que é próprio não só do futebol, mas do momento histórico que a gente vive enquanto país, né? Enquanto essa certa ficção de desenhar fronteiras no mapa e dizer que aqui dentro é um país e que tem toda essa história. Mas o lance me parece que o futebol, enquanto ele é um fato social total no Brasil, né? Ou ele é um grande drama social, como diria o Roberto da Mata, né? Se eu olhar para o futebol e tentar olhar, claro, com profundidade, você enxerga tudo o que acontece, tudo que diz respeito à sociedade brasileira está presente no, não só no fazer do futebol, como no jogar do futebol e tudo que tem entre uma ponta e outra, né? E a gente, tal como estamos vivendo um momento difícil aí nos últimos anos e tal, acho que o futebol também acaba tornando isso sintoma, né? E aí isso deriva de todas as questões aí, tanto no que diz respeito ao próprio, o que acontece em termos de desempenho da seleção nacional, mas também o que tem acontecido com os clubes, né? E com os nossos jogadores e tudo mais. Acho que o futebol, ele já começa no Brasil tensionado, né? E isso é próprio, é, que seria a gente pensar, inclusive, uma o que é próprio do pensamento decolonial, né? Você pensar em termos desse tensionamento entre uma, um campo ideológico que é hegemônico, que é opressor, que se faz universal e que apaga as diferenças e anula, invisibiliza o que é diferente de si, né? E aquilo que luta para se mostrar visível, aquilo que resiste, né? Acho que o termo resistência é interessante porque dentro da psicanálise, resistência teria até um outro sentido, né? Enquanto resistência seria um impedimento ao processo analítico no campo dos países, das franjas, né? Os países na margem do capitalismo, a resistência é um sinal de saúde, a resistência é um sinal de potência, né? De vitalidade. Mas a gente nasce tensionado entre malandros e cartolas, né? Então, essa coisa ele também chega aqui por meio da classe dominante, né? Ele também chega aqui com o seu Charles Miller, com as chuteiras e o livro de regras e tal, e ele se mantém por um certo tempo como uma atividade dos clubes, e quem era de clube era quem tinha algum tipo de acesso, né? E aí ele vai se popularizando, e aí é inevitável a absorção, né?
e a aceitação das classes populares no futebol, só que não só de graça, não é uma ideia de, você pode vir jogar o nosso jogo. As classes populares vêm trazendo aquilo que eles conseguiram metabolizar e transformar em coisa própria, né? Que tem a ver com isso, né? De um jogo bem mais quadrado, bem mais pensado em termos dos seus ângulos retos, né? Que era o jogo inglês, né? Pensado nos seus floreios, nas suas capoeiragens, como diria o Gilberto Freire, né? Gilberto Freire vai dizer uma coisa interessante, pensando em termos psicanalíticos, que o futebol no Brasil ele é um caminho de sublimação, né? Sublimação de uma porção de coisas que dizem respeito à sociedade brasileira. E é exatamente por conta disso, a sociedade estando em crise, a sociedade estando ainda mais fraturada, como ela talvez jamais tenha sido, estivesse fraturada, o futebol sofre com isso também, né? Então a nossa crise é de identidade, né? A gente, em certa medida, se eu tivesse que falar diretamente, assim, friamente até, ou mesmo duramente, eu diria assim, a gente não soube ganhar e a gente também não está sabendo perder, né? A gente não soube ganhar porque a gente passa por um período em que em 94 a gente é campeão, em 98 a gente é finalista, em 2002 a gente é campeão de novo, e em 2006 a gente chega pondo medo em todo mundo. A gente passa um período de 12 anos assustando o mundo inteiro, falando o Brasil voltou, né? Porque a gente já tinha vivido isso entre 58 e 70. E, e a gente não entendeu por que que aconteceu aquilo. A gente ainda achou que é porque a gente levanta uma pedra e acha um camisa 10, entendeu? Porque o Deus é brasileiro, porque o jogador brasileiro nasce, ele brota que nem capim na grama e tal. E, então a gente não soube, a gente não escreve, a gente não registra, a gente não transmite esse conhecimento. O meu contato lá na CBF implicou em saber né, que teve um grupo de treinadores que durante um período foram os treinadores de base, supervisores de base, gente muito competente, né? Que uma vez que chegou ali para comandar as seleções de amadoras, né, as seleções de base da seleção, foi em busca de conversar com os veteranos, os antigos, o seu Américo Faria, o professor Zagallo, as pessoas, até os roupeiros antigos, já aposentados, foi lá conversar com eles para entender isso, porque existe método nesse processo, né? Como é que ganha uma Copa? Tem método nisso, não é só uma coisa de joga areia para cima, dependendo pro lado que o vento bater, a gente tem sorte ou não, né? Mas a gente não registra isso, então a gente não soube ganhar, né? Então precisou depois de um esforço, mas mesmo esse empenho desses treinadores também não foi registrado, a coisa se perde em processos políticos de substituição, em que o histórico é perdido, os registros são perdidos e tal. Então, essa sensação de continuidade, ela se perde, né? A gente está sempre recomeçando. E do lado que a gente não soube perder, a gente perde e acaba bem ao estilo do Brasil, que acha que quando a coisa é boa, a coisa é de primeiro mundo, a coisa não é nossa, né? Quando a coisa é boa, ela é de primeiro mundo, né? Isso é de primeiro mundo, isso aí. A gente é de terceiro mundo, né? Então, quando a gente perde, a gente passa a achar que a gente não sabe mais nada sobre bola, de que quem sabe mesmo são os portugueses, quem sabe mesmo são os alemães, os espanhóis, né? E que a tecnologia vai nos salvar, e que a gente precisa profissionalizar o futebol. E aí vem agora, mais recentemente, o advento da Sociedade Anônima do Futebol, em que, não, agora vai profissionalizar, e o que a gente vê é um processo de recolonização dentro do futebol, né? Que já vinha acontecendo, né, nos últimos 30 anos, aí, com o processo de a contratação de atletas cada vez mais jovens para serem aculturados e terminar o processo de desenvolvimento sensível deles já fora do Brasil, né? Agora já não precisa nem fazer mais isso. Eu vou lá e compro o clube, né? Eu passo a ser dono do clube. Então, e isso traz uma crise de identidade, porque, em certa medida, e aí eu sempre fui crítico em relação a essa coisa do profissionalismo. Eu acho que profissionalismo não necessariamente significa especialização. O cara pode ser o maior especialista do mundo num assunto e não ser profissional naquilo. Enquanto ele pode ser os profissionais mais bem-sucedidos de uma área e não ser um especialista, né? Então eu conheci
grandes dirigentes que eram cartolas, que eram amadores, que eram caras que tinham outros empregos, outras empresas, a profissão, a vida do cara era outra, e era um grande especialista em futebol, né? E o contrário eu já vi também, né? Um cara que era um grande profissional do futebol, pessoas que têm uma vida dedicada, você vem, o cara não entendeu de futebol, ele não entende qual que é a identidade da coisa, o espírito dentro do jogo, né? Então, assim, essa separação entre o que é profissional e o que é especialidade precisa ser colocada de maneira um pouco mais clara. E a fantasia de que uma coisa, quando vira empresa, ela fica mais eficiente, também tem que ser desmistificado, né? Então, assim, não é só porque vira uma empresa que a coisa funciona direito. Tem empresas que estão ali fazendo besteira a todo momento, também, né? E aí fica nessa coisa, uma coisa vira empresa, é como a gente vê aqui, né? Hoje em dia, eu estava outro dia lendo uma coisa sobre arquitetura que eu achei fascinante. Ah, essa ideia de uma da corporação, do mundo empresarial, da racionalidade dos processos, ela se manifesta muito na arquitetura, né? De modo tal que você, eu sou aqui de São Paulo, né? Você olha aqui na região mais, digamos, empresarial da cidade, Paulista, Faria Lima, Berrini, você olhar para Hong Kong, você olhar para o centro empresarial de Moscou, você olhar para o centro empresarial de Londres, de Paris, de qualquer grande cidade, não muda nada. É tudo pasteurizado sob a alcunha ou sob a égide da ideia de racionalização. O meu receio é virar isso, pasteurizar o futebol brasileiro, a gente virar commodity de jogador, como a gente já foi, né? Então, assim, como a gente é de café, como a gente é de soja, como a gente é. Então, é ficar exportando o jogador para ser desenvolvido fora, né? Porque a gente vende o café bruto aqui, aí eles vão lá, colocam numa capsulinha, fecham e vendem a capsulinha de volta para a gente, né? Ou seja, a tecnologia se mantém lá, né? A ideia se mantém lá. A minha preocupação é que o futebol esteja vivendo um processo parecido, né? O que é dramático, porque exatamente por ser um drama, o futebol no Brasil, ainda mais pensando no século XX, que é um século importante para a nossa história, né? O futebol foi o meio pelo qual a gente pôde ver a nós mesmos, a gente pôde se identificar ah, como nação, né? Talvez não tenha tido um veículo tão poderoso na nossa cultura, na nossa história, para integrar a gente, unir a gente. A gente que é tão diverso, a gente que é tão grande, é muita gente, é muito espaço, são muitas culturas, e tem uma beleza nisso, nessa diversidade, né? Ainda que tenha muita opressão, muita violência, a gente se constrói sobre os corpos de gente explorada, de gente assassinada, sequestrada, mas tem uma beleza muito grande na diversidade que a gente conseguiu manter dentro dessa ficção das fronteiras, né? E é o meu receio é que isso se perca, entende? Pasteurizar e invisibilizar, mais uma vez, toda a nossa diversidade, toda a riqueza daquilo que a gente representa. E aí você Falo traz uma bastante, fala né? muito Desculpa. legal, né? Reflexões importantíssimas, que você traz uma fala muito legal para a própria psicologia. Sim. Não são só psicólogos que ouvem o nosso podcast, eu acho super Aham. importante que dirigentes, atletas, profissionais de educação física estejam também ouvindo, né, e podendo refletir sobre esse olhar para o esporte, que não Aham. é essa racionalização, né, que vai muito além, que vai para o campo, que é o que a gente fala muito aqui também nos nossos episódios do podcast, né, Sim. que é olhar para a cultura, para a colonização, para a sociedade, para um monte de outros fatores, que não tem como eu pegar lá o atleta e esquecer disso tudo, né, e vamos render, vamos Uhum. performar. Eu acho Sim. extremamente importante você trazer essas reflexões aí, especificamente sobre o futebol, que, como você bem Sim. disse, né, no Brasil tem uma importância enorme em termos de nação, de identidade, né? Uhum. E a gente poder pensar de uma maneira mais ampla, dar um passinho para trás e olhar de longe e ver todo esse É. panorama, né? Eu acho que o que é importante, aí isso também é uma coisa para a gente pensar, e eu fico contente de saber que as coisas estão se desenvolvendo nessa direção, porque não é uma questão de pensar uma coisa em detrimento da outra, né? Poder reconhecer que há uma racionalidade, sem dúvida, né? Mas há também assim, de maneira, assim, há uma objetividade, mas há também uma subjetividade nos fenômenos, né?
você subtrair a subjetividade dos fenômenos é você coisificar. E aí é transformar o corpo em máquina, o atleta em animal, né? Uma coisa que tem que render. É muito comum nos cursos de treinador. Eu vi os treinadores falando assim: como é que eu faço para tirar o melhor do atleta? Né? Ele falou assim: você não tira nada de ninguém. Quem tirava era o capitão do mato, dando chicotada no escravo 150 anos atrás. E aí eu tirava o desempenho do cara, né? E aí era isso, como o Darcy Ribeiro fala, né? O Brasil como um lugar, um moinho de gente, né? Um lugar de moer gente, que é uma coisa a que se refere muito o futebol, inclusive. O futebol é um lugar, um moinho de moer gente, né? Então, Sim. assim, E é e isso que você aí está tem, falando, né? A gente fala aqui das polaridades na Gestalt, né? Não é nem só para racionalização e nem só para esse olhar social, é integrar as duas exatamente, partes. integrar as duas partes. Então, muitas vezes me perguntavam assim, o que que, qual que era a função do psicólogo, né? Então, assim, e aí, muitas vezes, e aí eu já mencionei isso, o tipo de psicologia é o tipo de psicologia que rezava pela mesma cartilha dessa objetificação do processo, dessa racionalização. Então, é a psicologia que faz gráfico, é a psicologia que contabiliza as coisas, que quantifica as coisas e tudo mais. Eu acho que tem um lugar para essa psicologia também. São ferramentas muito interessantes. No entanto, a gente não pode, nos abster de acrescentar a camada subjetiva, né? Então, assim, eu convivendo esses anos todos com o treinador, com processos de futebol, eu vejo cada vez mais os treinadores, por exemplo, os mesmos dirigentes, eles são completamente bombardeados por dados, né? Então, todos os dias o fisiologista faz um relatório de GPS, né, da velocidade, de distância percorrida, e aí tem lá as escalas de dor, de recuperação, o pessoal do departamento médico faz a termografia para ver o foco de lesão. Em processos de seleção, isso ainda é mais agravado, porque é curto prazo, então ele é bombardeado com dados o tempo inteiro. Quem que ajuda a interpretar esses dados para ele, entende? Como é que ele E alcança a autorregulação, né? Porque é qual que é os o números sentido que disso tudo? aparecem, né? Qual que é o sentido disso tudo, entende? Um case incrível que eu tive uma vez, faz tempo já, com a seleção de basquete, seleção de base de basquete masculino, que foi uma conversa sobre, por exemplo, a data do corte. Então não era uma questão de, o atleta tá. E eu aplicava essas codificações, a gente tinha lá índices de dor, de recuperação, PSE, PSR, para escalas subjetivas para ir averiguando quem podia se machucar, quem não. Mas aí chega numa discussão muito mais ampla, que é trabalhar no processo, entende? Não é trabalhar no atleta individualmente, nem numa coisa mecânica ali. É pensar, na medida em que a gente, de repente, muda a data de corte, a gente consegue ter um efeito subjetivo, um efeito simbólico, um efeito no espírito coletivo desse grupo diferente, né? À medida que a gente repensa a forma com a qual a gente faz o corte, a gente também dá um outro tom para o processo. E tudo isso são coisas mais orgânicas, eu diria. E aí, em termos orgânicos, eu estou acrescentando tanto o lado objetivo quanto o lado subjetivo. Então, a função do psicólogo, do profissional da psicologia, eu diria que é contribuir em trazer essa camada subjetiva, né? Humanizar este lugar racional, quantificado, cheio de dados. Você pode, sim, tem espaço para quantificação, mas também tem espaço para qualificação, né? Exato, exato, É isso. exato. Gabriel, nós estamos aqui já no Já limite chegando do no fim. nosso. E dá vontade de ficar aqui, né? É bom Conversando papo, a né? respeito, É. porque começou a aquecer o motor agora, né? É isso Né, é uma mesmo. conversa necessária, né, de trazer também essa discussão aí para Sim. a psicologia, para o universo do esporte. Agradeço muito Uhum. aí a sua É contribuição. muito, muito legal a iniciativa de vocês e é isso, assim, quando tiver precisar de novo, quiser ouvir minhas ladainhas novamente, aí eu estou aqui à disposição, tá bom? Super agradecida por estar conosco Uhum. e, como eu disse, né, abriu um leque, mas tem outros leques, né, para serem abertos. Legal. Obrigada Obrigado e, a vocês aí, bom final de ano. é, que seja uma Encerrando nova bem, né? construção, né? Porque
É uma identidade, é uma transição, e isso tudo leva tempo, isso é processo. E nós trabalhamos com processo na nossa abordagem, e a gente a compreensão diagnóstica do campo, né? né? Temos que colocar o futebol no divã e Com voltar certeza. a descobrir quem ele foi um dia, quem ele é, Sim. quem ele pode ser. Tá bom? Então, Encerrando muito bem essa obrigada, temporada viu? de episódios especiais, né? Obrigada, um ótimo fim de Obrigado ano para você, você, para Adriana, quem está Marta. ouvindo aí. Ainda tem mais um episódio, que é o nosso 10º episódio aí da temporada. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.